Quero que você leia comigo aí Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8, um texto que talvez você podia quase que dizer de cor, né? Mas ele é um texto que ele fala, ele vem antes da oração, a gente chama de oração, na minha Bíblia está aqui oração dominical, e é a oração dominical porque a primeira oração, a oração que Jesus deu como modelo para os discípulos, para ajudar eles a ter um esboço, um padrão de como que eles deveriam orar. Então, isso é bem importante porque levanta uma pergunta: será que ninguém sabia orar até aquele momento? Por que eles pediram para Jesus para ensinar a orar, se eles já eram judeus, se tinha o templo e tinha tudo? E é bem interessante para a gente entender o contexto, e eu gostaria nas oportunidades que Deus permitir estar aqui, eu quero olhar uma série uma série de mensagens que eu chamei de Orando Verdadeiramente, ou entendendo de modo um pouco melhor o que significa oração, e especialmente esse texto, porque esse texto é muito rico. A gente já tem uma série de mensagens no Pai Nosso, nesse texto dos versículos 9 ao 15, mas eu acho que dá para a gente entender um pouco mais do contexto. Eu gostaria de pensar junto com vocês o que levou Jesus para ler esse texto, a citar isso que ele fala e ficar registrado para a gente. Então olha comigo aí dos versículos 5 ao versículo 8. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, e em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente teve vários privilégios que foram contados hoje à noite nas orações. Eu pensei que realmente o Apólito ia comentar um pouquinho. Talvez, não sei se você está acompanhando nos grupos, mas teve o falecimento da sua avó, foi ontem, né? Então, estava contando uma bênção alegre, mas eu sei que o coração do Apólito está bem triste nesse momento, não só pelo falecimento, mas a distância também de casa, da família, né? Está acompanhando tudo daqui, nessa situação. Mas se eu fizesse a pergunta dos privilégios que a gente desfruta, qual você acha que é, na sua opinião, um dos maiores? Dos privilégios que a gente recebe de Deus, na sua opinião, o que você acha que é o maior? Liberdade de ir na igreja, legal, uma coisa extremamente prática, né? Física. O que mais? Salvação, um privilégio que a gente ganha de Deus, um presente, né? Obrigado, Ellen. Obrigado, Ellen. Quem mais? Sim, a oração, um privilégio. Acho que a Esther acabou de orar, né? A gente pode falar, e a distância de Deus é a distância da oração, né? E Ele está aqui presente conosco, quando você fala no seu dia a dia, Ele está lá presente. Que mais? Que outros privilégios? Que mais? Nós temos os privilégios de oração, né? de cântico, de louvor, de adorar a Deus, poder ter o cântico diante dEle. Que mais? Esse uns aos outros, às vezes a gente nem sempre está ligado, né? Algumas pessoas parecem que veem os outros irmãos como inimigos, né? Eu lembro uma vez no seminário, tinha alguém que estava dando uma conferência falando, às vezes você pensa que a igreja eu sou crente por raiva, porque eu vou para a igreja que eu tenho raiva das pessoas. Então a gente tem que ter aquele amor e a graça. Quando nós pensamos sobre privilégios, eu acho que esse destaque aqui, especialmente de oração, que é o que a gente está falando, é algo que é bem importante aqui nesse texto. O privilégio de poder falar com Deus e saber que Deus não somente a gente fala, mas Ele também responde nossas orações, né? Ele que, quantas vezes você consegue lembrar Jesus reiterando, ele faz isso. Se você pegar depois ali João capítulo 14 em diante, ele fica o tempo inteiro insistindo para os discípulos, peça, fala comigo, busca, você vai achar, uma insistência, porque Jesus sabia que ele ia embora, mas ele não queria que eles ficassem sem buscar ele, né? Buscar o Pai, para ter resposta das orações.
E aqui nesses versículos, o que é bem interessante que Jesus está apresentando é o problema que eles estavam enfrentando naqueles dias, era os erros excessivos com as orações. E o grande problema que Jesus está tratando é a questão, no centro de tudo isso que ele está tratando, no versículo 5 ao 8, a gente vê bem no começo do versículo 5, quando ele faz uma afirmação, ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. É tão interessante isso, eu não sei se você já parou para pensar, mas será que a gente pode ser hipócrita na oração? E não é meio louco isso? Você vai ser hipócrita, sabe o que é hipocrisia? Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é você fala uma coisa, mas você faz outra, né? Então Jesus está falando que esse é um grande perigo que a gente sofre, e ele não só está falando do problema que acontecia na sociedade, mas ele não queria que isso acontecesse com os discípulos. Jesus, ele identifica que isso é uma atitude que acontece, mas ele não quer que nós tenhamos isso. Nós precisamos ser cuidadosos com a hipocrisia, precisamos ser atentos para que não aconteça da gente estar falando uma coisa para Deus e na verdade nosso coração não está lá. Talvez nem você está sendo malvado, entende? Não é só hipocrisia de, eu vou falar um negócio para parecer uma coisa. Não, às vezes você está até pedindo uma coisa, mas você não está com aquela consciência real de que Deus pode responder, ou que Deus se importa o suficiente para responder. Então o problema da hipocrisia era algo muito, muito sério que Jesus está abordando aqui. E Jesus nos diz que a oração dessas pessoas não ia produzir nada. E aí ele vai explicar como é que eles deveriam então se aproximar de Deus. Está vendo o pano de fundo? Quando ele vai falar dos versículos 9, e quando vocês orardes, vocês vão orar sim. Mas a gente precisa entender o que vem antes, porque o que vem antes é bem importante naqueles dias que eles estão vivendo. Então, quais são algumas características relativas à oração que Jesus está destacando? Então eu gostaria de ver com você alguns problemas, de um jeito bem rapidinho, que é alguns problemas que estava tendo naquele momento em que Jesus está, quando ele está fazendo essas afirmações, o que eles estavam vivendo que é tão importante para Jesus abordar. A primeira coisa é que a oração se tornou um ritual. O judeu, ele estava tendo um costume de escrever as orações e estabeleceu isso como uma prática nos dias de Jesus. Eles citavam os textos, eles começavam para fazer anotaçõezinhas e realmente virou praticamente uma reza para eles. E isso é tão forte que até hoje, se você pegar um vídeo, depois você pode ir no YouTube e coloca Muro das Lamentações, você vai ver que tem vários rabinos, aqueles homens com os cabelinhos enroladinhos, e eles ficam com um papelzinho, não sei se você já viu esses vídeos, e eles ficam assim na frente do muro. Sabe o que ele está fazendo? Na mente dele, ele acha que está orando, mas ele está seguindo um ritual, e isso já tinha começado nos dias que Jesus estava vivendo com eles, né? Então, até por exemplo, as grandes religiões do mundo, os árabes, os judeus, eles têm o costume de fazer o quê? Ter aquele horário em que eles vão, não, para tudo que agora é a hora da gente orar, como se tivesse um programa, um padrão, né? Então não tem problema a gente ter horários, mas o problema é o ritual. Era isso que estava acontecendo com eles. Eles tinham o costume de repetir o Shema, que é Deuteronômio 6, de versículos 4 a 9, e eles ficam repetindo. Possivelmente esses rabinos que estão ali naquele Muro das Lamentações, eles estão fazendo isso também. Eles estão pegando o Deuteronômio 6, dos versículos 4 até o versículo 9, depois capítulo 11, do 13 ao 21, Números 15, de 37 a 41, e eles estão repetindo, vez após vez, querendo que Deus responda, que Deus seja favorável para eles por causa desses rituais. Só para você ter ideia, eles têm um ritual, um ritmo de fazer oração de manhã, de tarde e de noite, e eles usam uma palavra hebraica que significa os 18, que são 18 estrofes, uma série de 18 orações que abordam vários aspectos da vida. Eles pegaram a vida de uma pessoa e dividiram 18 situações, questão de saúde, família, trabalho, e aí eles fazem essas 18 repetições, vez após. Então, essa primeira questão é o ritual, a oração nos dias de Jesus,
Para aqueles judeus que estavam vivendo, era uma coisa que eles estavam vivendo, eles estavam passando. Jesus andava com os discípulos e via os judeus praticando isso, esse ritual. A segunda coisa também, as orações que eles estavam tendo, também, eu falei dessa questão dos momentos determinados, né? Como fazem até hoje. Eu lembro quando eu era criança, e na minha família, tinha uma parte da minha família, tem ainda, né? Que era adventista. Então, toda vez que dava 6 horas da tarde, a minha avó parava tudo para a gente orar na oração, né? Só que o problema é que depois que terminava a oração, minha avó brigava com todo mundo, xingava os filhos, xingava o neto, eu, né? E era uma confusão na família. Mas quando chegava 18 horas, agora é a hora do anjo. Já ouviu essa expressão, a hora do anjo? Então, parava tudo para a gente ter aquele tempo de oração, aquela hora sagrada. Então esse era o outro problema, esse sagrado, mas que não mudava nada na vida. Então tinha todo aquele ritual, toda aquela celebração, e aí não tinha significado nenhum, porque não mudava nada na vida deles, como se Deus tivesse presente só naquele momento que você ia orar. Outra coisa também, orações grandes receberam alta consideração. A gente vê isso também quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Aquela oração grande, aquela oração bonita que o fariseu faz. Os judeus, eles começavam a acreditar que quanto mais longa fosse a oração, quanto mais elaborada fosse a oração, maior era a probabilidade de Deus ouvir. E Jesus, ele rejeita essa prática. Não tem nada errado com você orar bastante, esse não é o ponto. Mas o problema é que os judeus, eles oravam com o objetivo de impressionar. Vamos tentar impressionar Deus. Pode imaginar Deus ficando impressionado e falar, olha, essa oração foi bonita. Vou responder porque ele usou palavras. E não tinha nada do propósito de entender com quem você está falando, né? E talvez as grandes orações da Bíblia, eu fico pensando, nem tiveram palavras necessariamente. Quando você vê Ana na presença do Senhor e chorando até o ponto que o sumo sacerdote pensa que ela não estava consciente, né? Estava bêbada, e na verdade não. Talvez você já teve momentos assim que você não tinha nem vontade de falar ou condições de falar. Orações também feitas com repetições sem significado. Os judeus se tornaram famosos por repetir frases e adicionar adjetivos ao nome de Deus, achando que seriam ouvidos por Ele. E nada mais, sabe o que é? É a mesma prática pagã que acontecia nos outros templos. Eles pegaram isso dos outros povos, daquelas misturas que eles iam acabando tendo com eles, as práticas pagãs nos templos gentios. Será que a gente pode encontrar a mesma coisa hoje? Às vezes em nosso dia a dia? Esses dias lá em casa, eu acho que eu já contei isso um tempo atrás, né? A gente sempre ora junto, pelo menos a hora do almoço. Era o único tempo que a gente estava todo mundo junto, né? Diana agora está começando a sair mais cedo para ir para trabalhar. Mas chegou uma hora que a Célia falou, você lembra o que você orou hoje? Um dia a gente tinha terminado de orar, eu falei, o que foi? O que você orou? Eu falei, obrigado, Senhor, pela comida que o Senhor nos dá, obrigado pelo seu cuidado com a gente. Ela falou, você notou que você já orou isso já a semana inteira? E uma vez que eu orei, daí a gente foi comer, daqui a pouco a Diana chegou na mesa, e aí a gente orou, aí daqui a pouco eu falei, tem uma coisa errada, estamos orando, acho que a gente já orou essa oração. Porque entramos no automático, perdeu o propósito, nossa mente não estava lá. Acho que Deus estava olhando e dizendo, o que vocês estão fazendo? Não é o ritual que santifica nada, é o relacionamento com Deus. Então esses eram os grandes desafios que eles enfrentavam naquele momento, e Jesus está falando, tenha cuidado, para que você não fique hipócrita, não seja falso diante de Deus. Sim. Então, como é que a gente pode nos ajudar a não ser hipócritas em nossas orações? Eu acho que há duas coisas que a gente pode aprender do que Jesus ensina aqui nesse texto. A primeira coisa, ore com a motivação correta. Lembra quem é que está sendo a sua audiência? Você está falando com quem? Não é o seu amigão, não é o seu vizinho, não é o seu colega de escola, é o Senhor. Então isso demanda uma atitude mental. Você vai conversar com Ele
com quem você está falando. Embora a gente tenha intimidade, Deus nos dá essa intimidade, nos dá liberdade. Mas lembra sempre quem Ele é. Ele é o Senhor. Eu lembro uma vez no Jô Soares, eu gostava de chegar da escola e assistir o Jô Soares, era meia-noite, né? Eu chegava da escola à noite, fazia o supletivo. E uma vez ele estava tinha um senhor que ele estava entrevistando, ele tinha um tigre branco, gigante, imenso. E aí o Jô Soares saiu da cadeira dele e foi lá e ficou mexendo com o tigre, né? Brincando com o tigre e o domador ali do lado. E aí o Jô Soares tão animado, se entretendo com aquele bicho, quase abraçando ele. E ele falou, que coisa linda, ele é tão domado, né? Ele é tão tranquilo. Daí o domador falou, mas um tigre sempre é um tigre. Aí o Jô Soares tirou a mão, botou para o lugar dele. Por que ele está querendo dizer com isso? Embora ele está domado, ele continua sendo um tigre, né? O espírito dele, ainda é um tigre. Deus ainda é Deus, irmãos. Ainda que Ele seja gracioso e nos permitir entrar na presença dEle, Ele ainda é o Senhor. Então, acho que isso ajuda muito a gente a tentar cuidar que a gente não seja falso diante dEle, né? Que a gente seja encontrado dentro da sua graça, misericórdia, o mais autêntico possível. Eclesiastes fala, cuida quando você chega na presença do Senhor e faz promessas, né? Cuida com o teu pé quando você chega diante de Deus e vai falando muito. Às vezes tem sabedoria em ser cuidadoso e pedir a Deus talvez mais sabedoria e graça antes de fazer afirmações. Então, tenha a motivação correta. Eu acho que é isso que Jesus está querendo mostrar, né? Não tenha desejo de impressionar, de mostrar sua religiosidade para Deus, porque Deus sabe quem nós somos. Ele sabe a nossa fraqueza, Ele sabe da nossa estrutura e como nós somos, nossas debilidades. Talvez tem áreas que Deus tenha ajudado você a ter vitórias e fortalecer, ter crescido, mas há outras áreas que a gente precisa crescer. Então chega diante de Deus com esse espírito, com essa atitude, né? Cuidado de quem está ouvindo, tenha a motivação correta. E segunda coisa, eu coloquei aqui, tenha a metodologia correta, ou seja, a forma de você chegar diante de Deus, né? Jesus, ele está condenando esse tipo de oração que ele falou antes, porque ele chama a atenção do homem para não glorificar a si mesmo, que esse era o grande problema que eles estavam tendo. Eles estavam lá buscando, sempre olhando para si mesmos, e Jesus está falando, olha, você precisa olhar não para si mesmo, mas olhar para fora. Então a ideia aqui é você saber que a intimidade que você está tendo com Deus é o que vai atrair a atenção dos outros, e não você chamar a atenção dos outros para ter intimidade com Deus. Está fazendo sentido? Então, é você com Deus, é isso que importa, e as outras pessoas vão perceber. Lembra quando Moisés desce do monte, e ele está como com o rosto dele? Está brilhando, por quê? Porque ele estava com Deus, e ele esconde o rosto, não é porque ele tinha vergonha, é porque ele estava com vergonha daquela luz ir passando, e as pessoas vendo, olha, está passando, ele queria manter aquilo. E é tão incrível quando você encontra com alguém que o rosto está brilhando, o coração está brilhando. Não tem como negar quando alguém está junto com Deus. Você sabe quando a pessoa tem tempo com Deus, porque aquilo é nítido. Não dá para você falsificar isso. Essas pessoas, elas estavam buscando mostrar que elas tinham tempo com Deus, que elas tinham um relacionamento com Deus, mas era só uma coisa, era só superficial. Então é tão importante que você tenha a metodologia correta. A oração não é sobre impressionar pessoas, a oração é sobre ter comunhão com Deus, tá? Não é sobre impressionar ninguém, não é sobre o que você fala, como você fala, o quanto você fala. Oração é sobre você falar com o Senhor, e é isso que importa, e isso vai ficar nítido para os outros, se você está tendo uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Então, essa aqui é a base para nos ajudar depois em mais coisas que nós vamos ver, mas eu acho que ajuda a ter uma boa noção dos dias que Jesus estava vivendo. Os discípulos estavam tendo essa carência, eles estavam sentindo essa fome de Deus, essa sede de Deus, porque eles viam em Jesus uma coisa real, e não tinha isso na sociedade, não tinha naqueles outros líderes, naqueles outros religiosos. E aí Jesus está dizendo para eles, a primeira coisa, não seja falso, seja autêntico, seja verdadeiro. Começa com pequenos passos, começa lembrando com quem você está falando, e lembra quem você é, e aí com certeza
você vai aprender a descobrir grandes coisas do que Deus vai fazer através da sua vida de oração. Querido Pai, obrigado a Deus, porque a sua grandeza é tão grande ao ponto de nos aceitar em nossa pequenez, em nossas orações, em nossas debilidades, mas obrigado porque o Senhor é um Deus que se importa ao ponto de querer ouvir nossas orações, de ter um relacionamento com a gente em nosso dia a dia e nos fortalecer para enfrentar as lutas desse mundo, as dificuldades, e também, ó Deus, ser uma demonstração para o mundo de que o Senhor é Deus e que o Senhor está presente, não por causa da nossa capacidade, mas por causa da sua bondade com esse mundo. Nos ajuda, Deus, a poder viver isso em nossas casas, em nossos lares, em nossa igreja aqui, e também, ó Deus, na presença de outras pessoas onde o Senhor nos coloca. Te louvamos agradecidos pela bondade do Senhor e nos ajudar, não de uma maneira rude, mas cheia de graça, a demonstrar a debilidade do nosso coração que trata tanto sobre essa questão de falsidade. Nos ajuda, Deus, a não sermos hipócritas, mas a transformar nossa atitude para ser verdadeira diante do Senhor e diante de outras pessoas também. É por isso que eu peço agradecido ao Senhor em nome de Cristo. Amém, Senhor.